Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está na Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galiletti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. A nossa convidada hoje é a doutora Ariane Angioletti, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, a quem eu já vou apresentar e passar a palavra. Antes, no entanto, eu gostaria de fazer, como de praxe, a saudação institucional, sendo a primeira delas o Dr. Juliano Mandelli, presidente da nossa seccional, também ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda, que é o presidente da CASC, que nos permite a utilização da estrutura do estúdio CASC para a gravação dos nossos episódios. Também faço uma menção a todos os membros da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, que se sintam aqui representados pela doutora Ariane, como se efetivamente estivessem aqui em nosso podcast. Eu vou fazer uma leitura do currículo abreviado da doutora Ariane. Ela é advogada, especialista em Sistema Interamericano de Direitos Humanos pela Comissão Internacional de Direitos Humanos e pelo Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul. É presidente da Comissão de Direito da Pessoa Idosa da OAB de Santa Catarina e atua há mais de 15 anos na defesa e promoção dos direitos da pessoa idosa. É conselheira do Conselho Estadual do Idoso de Santa Catarina desde 2013, integra também o Conselho Municipal do Idoso de Florianópolis e é presidente da Associação Nacional de Gerontologia de Santa Catarina e membro da Comissão de Direito da Pessoa Idosa da OAB de Santa Catarina desde sua criação em 2013. Também a doutora Ariane é referência na consultoria jurídica para instituições de longa permanência para idosos. Como é que vai, doutora Ariane? Boa tarde, queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho sobre o direito da pessoa idosa e, claro, apresentar a comissão. Acho que é sempre muito importante a gente ter esses canais de diálogo e esse projeto de trazer as comissões também. Eu acho fundamental, acompanho, a gente estava conversando antes, que a gente acaba aprendendo muita coisa que fica fora do nosso radar no dia a dia, que é natural, né? Então, queria agradecer a oportunidade. É certo. Eu vi aqui pelo seu currículo que a senhora tem uma vida dedicada à pessoa idosa, né? Antes de me apresentar como advogada que trabalha com pessoa idosa, eu me apresento como uma ativista do envelhecimento. E eu acho que isso sempre pontua muito a minha atuação, porque antes de falar sobre o direito, eu falo sobre o envelhecimento, os impactos desse envelhecimento. Quem trabalha com direito do idoso, a gente trabalha com muitos recortes do direito de família. E quem trabalha com direito de família sabe que antes do direito a gente trabalha com estruturação familiar, problemas entre as pessoas. E o envelhecimento também passa por isso, né? Então, é uma área que eu gosto e acho que só fica, de fato, trabalhando com este tema quem gosta do tema, de fato, assim, né? A gente pode falar, a senhora usou a expressão, né? É um ramo do direito, né? O direito do idoso é um ramo do direito? Já existe, assim, uma fundamentação teórica, enfim, né? Ou pelo menos uma legislação suficientemente robusta para caracterizar essa situação como um ramo do direito? Não. Existe um caminho de estudo, existe a defesa dos advogados nesse sentido, que trabalham com isso, mas ainda não. A gente está dentro dos outros ramos, né? Então, eu costumo dizer que nós somos recortes etários dentro dos direitos. Então, lá, direito do consumidor, a gente tem o hipervulnerável em razão da idade, direito de família, a gente tem as relações avoengas e de pensão. Então, se você quer trabalhar com direito de idoso, para não enlouquecer, o ideal é escolher um ramo já estabelecido e ir para um lado, né? Tanto é que a gente estava conversando que direito da saúde, por exemplo, eu não trabalho, porque tem uma série de nuances. Previdenciário da mesma forma. E o idoso está em todos esses ramos, né? Especialmente no previdenciário. Especialmente. Eu fiz essa pergunta, né, justamente pelo fato de que esta comissão é uma comissão que se relaciona com muitas outras comissões, né? Sim. E não é raro a gente ver aqui dentro da OAB a Comissão de Direito do Idoso participando em conjunto com outras comissões, em que pese pudesse participar de mais eventos, né? Sim. Mas isso é comum, a gente vê essas parcerias entre outras comissões e a Comissão do Direito da Pessoa Idosa. Teve um evento que nós fizemos e que a gente chamou comissões que não costumam ser chamadas ou não costumam nos chamar para fazer algumas atividades. E eu lembro da surpresa que o Dr. Rodrigo até teve na época, que é do direito notarial, que ele disse, mas o que eu vou falar neste evento? Eu disse, olha, a maior parte das fraudes patrimoniais que acontecem envolvendo pessoa idosa, elas passam pelos registros de imóveis.
Então, a gente tem que conversar sobre isso. Existe uma normativa do Conselho Nacional do CNJ falando da responsabilidade dos cartórios, dos registros, em tentar prevenir ou, de alguma forma, frear essas fraudes, né? Então, a gente tem muito que conversar juntos. Não dá para tratar a fraude como um todo, a gente tem que pegar as pessoas idosas de hoje, elas precisam ser atendidas de uma forma um pouquinho diferente, e aí a gente trouxe isso para um debate, dos últimos que nós fizemos, das reuniões conjuntas, foi uma das mais interessantes, porque tiveram questões que eles trouxeram que quem trabalha com idoso não sabia, e de outra forma também, quando a gente falou, olha, tem que tomar cuidado com isso, quando chegar lá, algumas manifestações do idoso, né? Como é que eles têm que observar isso. Então, trazer essas comissões que a gente habitualmente não entende que possam trabalhar juntos, é um exercício muito bacana e que faz com que a gente realmente amplie um pouco mais o foco para trazer, claro, mais qualidade na prestação de serviço, né? E conseguir ser mais assertivo, assim, no nosso dia a dia. Uhum. Bom, nesse ponto, então, eu gostaria que a senhora apresentasse a comissão, né? Entende? Que esse podcast vai ser visto e ouvido aí por pessoas que talvez nem soubessem que existia uma comissão de direito da pessoa idosa, né? Então, o que se faz lá? A comissão, ela foi criada em 2013, então ela é uma comissão, se a gente comparar com algumas outras, né, bastante recente até. Ela trabalha, especialmente no curso desses anos, a gente tem trabalhado muito mais com a parte de promoção e divulgação do direito da pessoa idosa, tanto para os advogados quanto para a própria sociedade, né? Uma atuação muito importante da comissão, e aí representando a OAB, são nos conselhos do idoso, tanto estadual quanto os municipais. Os advogados têm um papel fundamental nesses conselhos, muito embora boa parte dos advogados nem saibam da existência desses conselhos, né? Porque os outros temas a gente acaba trabalhando junto com as outras comissões. Então, a gente fala muito da política do idoso, da relação de atendimento em rede, dos outros setores, dos outros órgãos, né, para que a gente trabalhe todo mundo junto, e mais na promoção e divulgação do direito da pessoa idosa. E um ponto importante, né, a gente fala que as comissões de direitos sociais trabalham muito para fora da OAB, para divulgação, para promoção, para defesa dos direitos e garantias, mas a gente tenta trazer o tema para dentro da OAB para os advogados. Inclusive, para quem não sabe, lá no site da OAB, tem um espaço dedicado a cada uma das comissões. Uhum. Né? E temos lá também o espaço dedicado à comissão, né, do direito da pessoa idosa. E num determinado local, nós vamos encontrar as diretrizes da comissão. E uma delas é essa justamente, que eu vou ler para não ler errado, para não falar errado, que é incentivar a participação da OAB nos conselhos dos idosos dos municípios e estado de Santa Catarina, para tornarem efetivos os princípios, as diretrizes e os direitos estabelecidos na Constituição e nas leis. Quer dizer, a comissão tem essa função, né, de sair dos muros da OAB e participar efetivamente da comunidade. Na verdade, antes mesmo de eu ser advogada, eu já era conselheira em outros conselhos. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma mulher de conselho de direitos, né? Eu trabalhava num outro lugar e fazia parte de conselhos. Acho que falta um pouco da presença mais qualificada da OAB nos conselhos municipais, e esse é um trabalho que a gente tem tentado fazer, de mapear os advogados que estão nos conselhos, né? Porque a eleição desses advogados, da OAB nos conselhos, ela parte das próprias subseções, não são eleições que a inscrição é aqui pela estadual. Então, a gente tenta mapear para poder orientar esses advogados. A gente tem municípios muito pequenos no estado. Esses municípios não dão suporte aos conselhos municipais jurídico. Então, acaba se tornando fundamental que aquele advogado que está lá não seja uma pessoa que vai sentar uma vez por mês numa reunião. E que ele lembre, isso é uma coisa que eu falo sempre, eu faço muita palestra nos conselhos municipais, e eu falo sempre para os nossos colegas que estão lá, vocês estão aqui, não é representando o seu escritório, o seu sobrenome, vocês estão aqui sentados na cadeira da OAB. A OAB presta esse serviço de apoio, de orientação ao Conselho Municipal, e não é para ficar aqui captando clientes, né, que isso acaba acontecendo. Então, uma das diretrizes, e eu acho que uma das mais importantes, é porque a gente está lá auxiliando tanto o Conselho a funcionar, como também a gente está auxiliando e tentando, de alguma forma, fazer com que os direitos daquela população idosa, daquele município, seja olhado com um olhar um pouco mais atento e um pouco mais responsável por quem está ali para defender esses direitos, que são os conselheiros.
Agora, uma coisa assim, a OAB ocupar uma cadeira num conselho, né? E outra coisa são ações efetivas, né? Uhum. Então, lhe pergunto se, com outros órgãos, com o Ministério Público, por exemplo, né? Uhum. Se há alguma parceria da OAB e, consequentemente, da comissão, para ações práticas voltadas ao interesse do idoso. Nós temos hoje um protocolo de atendimento ao idoso vítima de violência, que a gente tem trabalhado com o Ministério Público para torná-lo efetivo nos municípios, né? Esse protocolo, que a gente chama de protocolo PISC, é o protocolo interinstitucional de atendimento à pessoa idosa vítima de violência, foi um protocolo construído durante 4 anos, com a participação efetiva da OAB, inclusive ele se iniciou dentro do Conselho Estadual do Idoso quando eu estava na presidência representando a OAB, que era uma necessidade que a gente tinha de ensinar qual era o caminho para o atendimento da pessoa idosa vítima de violência. Mas, claro, para a gente chamar outros órgãos do Estado, principalmente, não estou falando que não respeitam a OAB, mas o medo do Ministério Público faz com que eles se movimentem mais rápido e participem das reuniões. Então, a gente dividiu a coordenação desse trabalho com o Ministério Público, foi publicado pelo Ministério Público, junto com a assinatura da OAB, presidente, e a gente hoje está buscando e levando isso para os municípios, para os representantes da OAB nos conselhos, para que esse protocolo se torne mais efetivo, né? Um pouco antes da gente começar a nossa conversa, a gente falava sobre, que tipo de legislação a gente pode invocar em favor da proteção do idoso. E um dos pontos que a gente falou era a questão da preferência nos processos. Uhum. Né? E a doutora Eliane me trouxe um dado interessante, que daqui a alguns anos nós teremos mais pessoas idosas do que não idosas figurando em processos. Né? Então, talvez só a preferência não seja uma proteção efetiva. Como é que a senhora vê essa questão do envelhecimento da população brasileira e não só o envelhecimento, né? A questão da necessidade da utilização do Poder Judiciário? A gente está em 2026. Em 2030, a previsão ela já se consolida há muitos anos. A gente vai ter mais pessoas com 60 anos no Brasil do que pessoas até 14 anos. Então, a gente vai ter mais idosos do que crianças no Brasil. E isso é um fato que a gente já não tem mais como contestar. E em 2041, a população para de crescer e começa a envelhecer. Então, vai chegar um momento em que essa prioridade ela vai ser a regra e não a exceção. Há uns 2 anos atrás, eu fui conversar com a juíza da primeira vara da família em São José, porque eu estava com um processo que o meu cliente ia morrer e o processo não ia andar, e ele tinha 82 anos. E ela olhou para mim e disse assim: doutora, eu tenho 68% dos processos em curso na minha vara são prioridade. Qual que é a prioridade da prioridade? Então, eu acredito que a gente vai ter que começar a estudar de uma forma honesta critérios que vão para além da faixa etária para atender essas próprias pessoas idosas. E, claro, tem a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, a criança e o adolescente, a mulher vítima de violência, tudo isso é prioridade. Como é que a gente vai colocar, e que difícil que é colocar prioridade nisso, né? Do ponto de vista prático, enquanto advogada, a gente acaba tendo pouco recurso. A gente vai fazer o pedido quando protocola, quando peticiona um processo, e vai ter um carimbo lá, prioridade. Se tem mais de 80 anos à parte, super prioridade. E isso fica no sistema. Você vai entrar em contato com o cartório, eles vão, quem sabe, passar um pouquinho mais na frente um do outro. A gente não tem mais a advocacia de balcão, né? Para fazer a coisa andar um pouco mais. Então, isso vai passar um pouquinho para frente. Se não anda, a gente pode estudar um mandado de segurança, dependendo do caso, sim. Eu vou para a corregedoria. Quando a coisa não anda, eu acabo fazendo um pedido à corregedoria para que ela questione a vara por que está demorando tanto. Só que, é claro, o magistrado do outro lado não gosta de ser questionado pela corregedoria, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para ver de que forma faz isso. Mas, infelizmente, nesse momento, a gente entra numa fila de prioridades. Quantas vezes o doutor vai ao banco ou ao supermercado e a fila da caixa da prioridade está maior do que as outras filas, né? Acontece a mesma coisa no judiciário. E é algo que a gente vai ter que enfrentar, porque cada vez vai ter mais pessoas idosas e todo mundo vai querer ser atendido na frente. Isso é um problema que, não envolve só a questão do direito da pessoa idosa, mas envolve o processo civil também. Né? Uhum. Para que mecanismos sejam encontrados no âmbito
da legislação processual para equiparar. Sim. Mas é um fato que a senhora falou agora e eu não tinha pensado, né? Não é só idoso que tem prioridade, né? Não é só pessoa idosa, né? Não. Temos outras classes, vamos chamar assim, processuais, que também têm prioridades e talvez eleger a prioridade dentro das prioridades é que seja o... E as prioridades não se somam. Então, se eu tenho uma pessoa idosa com deficiência que está numa situação de vulnerabilidade, necessitando de uma pensão, né, de que seja determinado alimento porque ele está passando fome, isso não se soma ao sistema que a gente tem hoje, né, o EPRO que a gente tem, a gente pode escolher uma prioridade. Então, a gente não tem como dizer para o magistrado, olha, isso aqui é uma situação realmente grave, precisa passar à frente. E aí vai, não é nem telefone, né, a gente fica naquela telinha conversando com o pessoal do cartório e, literalmente, a gente precisa que quem atende a gente do outro lado entenda que aquilo é uma prioridade para além das outras prioridades. Então, a gente fica muito engessado. Eu tenho saudade de quando eu podia ir lá no fórum e conversar pessoalmente com o pessoal. Acho que esses dias acabaram. Uhum. Então, sobre isso a gente falou em podcast gravado hoje, né, que realmente a advocacia mudou, né, e quem não percebeu que ela mudou já está para trás. Sim. Os sistemas de inteligência artificial vão tomar conta, enfim, né? Se é que já não estão. Então, isso faz com que a advocacia especializada ela tenha que, também o advogado, né, se especializar mais nos mecanismos para conseguir a satisfação dos interesses do seu cliente. Né? Sim. Mas é um problema aí que, penso eu, que a gente vai ter que pensar, porque o futuro já não é mais o futuro. Né? Não. Cultura é hoje, né? Não. E é um hábito do brasileiro, é cultural do brasileiro, e isso eu vejo nesses anos todos, né? Eu sou presidente da Associação de Gerontologia, e lá a gente não fala de direito, a gente fala de envelhecimento, né? E de políticas públicas para isso. E o que a gente nota em todas as áreas do Brasil, o brasileiro espera o problema acontecer para depois buscar a solução. Mas quando a gente fala das questões relacionadas à pessoa idosa, e aqui eu coloco a pessoa com deficiência junto, e as prioridades, né, não só no processo, mas todas as prioridades de atendimento que existem, a gente coloca vidas em risco. Não dá para deixar a população envelhecer mais ainda para depois a gente discutir como que a gente atende essas necessidades. Porque a gente coloca em risco e é risco de morte mesmo, que essas pessoas acabam morrendo. Então, não dá para deixar mais para depois. Quem trabalha com isso no dia a dia, às vezes eu faço um exercício de tentar esquecer. Porque é muito delicado. A gente vê coisas muito feias, muito ruins acontecendo, porque a gente vai empurrando com a barriga para tratar depois, né? E o envelhecimento é uma coisa que vai nos atingir a todos, né? Pelo menos aqueles que tiverem a sorte de envelhecer, né? Se tudo der certo. Se tudo der certo, a gente vai envelhecendo. Mas eu vou tentar formular essa pergunta aqui, contextualizando, né, para tentar me fazer entender para a senhora e para os nossos ouvintes. Né? Nós tínhamos um dispositivo legal, enfim, que restringia a escolha do regime de casamento para pessoas com determinada idade, né, que foi considerado inconstitucional. Ou seja, a pessoa com, eu não me lembro qual era a idade, 70 anos não podia mais escolher o regime de casamento. Né? Mas, porque se pensa, né, que a pessoa com 70 anos ainda está plenamente senhora das suas capacidades. Né? Mas tem outras situações que as pessoas envelhecem, né, e elas passam a perder algum grau de cognição. E elas vão precisar de uma tomada de decisão apoiada. Mas eu não sei se até que ponto, né, é mais fácil se criar todo um protocolo para decisão apoiada, que é um processo que passa necessariamente, né, pelo sistema de justiça, né, ou partir para uma interdição direta. Né? Então, a gente vê não sei se essa falta de sensibilidade da família ou das próprias pessoas que atendem idosos. Quando é que é o caso, então, de se partir para uma decisão apoiada e enfim, substituir completamente a vontade da pessoa idosa? Eu nunca consegui convencer uma família a fazer tomada de decisão apoiada. Eu nunca consegui convencer um idoso a fazer tomada de decisão apoiada. Porque me parece, pelo menos da onde eu vejo, que o próprio idoso, quando ele recebe, por exemplo, um diagnóstico de Alzheimer, a pessoa recebe um diagnóstico de Alzheimer hoje, não significa que amanhã ela já não sabe mais nada. Significa que ela pode ter 10 anos ainda sendo capaz de decidir sobre a sua vida. Mas ela pode esquecer algo.
mais pontual. E ela pode ter a tomada de decisão apoiada para isso. Qual que é a conduta dos idosos que a gente tem hoje? Eu prefiro viver do jeito que dá e quando se tornar impossível, a minha família que tenha o trabalho e o problema para resolver através de uma ação de curatela. Então, não existe essa conversa. Eu falo muito sobre morte, né? Quem trabalha com idoso, trabalha com morte. A gente não fala sobre o assunto, então eu não falo sobre a demência, porque se eu não falar, parece que ela não vem. Né? A tomada de decisão apoiada é um instituto muito interessante. Só que no Brasil hoje, o idoso, a família que vai apoiar o idoso, ou o idoso que precisa de ajuda, existem 2 movimentos, a procuração pública e a curatela. Se passa da procuração diretamente para a curatela, e aqui a gente tem um problema, porque muitas vezes esse idoso demencia, perde totalmente a noção de tempo e espaço, e essa procuração continua válida, vigente, e até que o banco, porque geralmente é assim, o banco corta a validade da procuração, e aí se força a família a buscar um advogado para fazer uma curatela. Então, eu vejo que é muito mais, é uma questão cultural mesmo de aceitar que o envelhecimento existe, e que muitas vezes ele vai trazer a demência para a pessoa. Muitas vezes. A gente tem 60% dos idosos hoje tem algum grau de demência no Brasil. E não se conversa. 18% das pessoas com mais de 60 anos têm Alzheimer no Brasil. Eu adoro dados, porque choca as pessoas. Cada 100 pessoas hoje com mais de 60 anos, 18 têm Alzheimer. Diagnosticado, fora os que não têm diagnóstico. Então, enfim, a gente ainda não está falando sobre isso, a tomada de decisão apoiada, ela mal é usada nas pessoas com deficiência, que é o instituto para o qual foi criado efetivamente, né? Imagina com as pessoas idosas. Isso nos leva para um outro problema, né? Que é a questão dos golpes, né? Que são aplicados nas pessoas que, vamos dizer assim, estão mais propensas a acreditar no golpista, né? E isso também deve ser algum assunto que perpassa lá pelos debates lá na comissão. Né? A gente é muito demandado para fazer palestra para os idosos sobre o golpe. Não é nem a prevenção do golpe, é o que eu faço depois que eu caí no golpe. Porque a gente já parte do pressuposto que todo mundo que está sentado ali já passou por algum. Se não é golpe por terceiros, né, é dentro da própria família, usando o CPF daquela pessoa, enfim. Mas, de fato, a gente tem hoje, os idosos estão muito mais vulneráveis a esse tipo de crime, especialmente porque a gente está migrando dos atendimentos presenciais para a internet, para os celulares. E eu tenho 46 anos, eu não nasci com a internet. A internet veio para mim, eu já estava adolescente para adulta, né? Essas pessoas que hoje têm 70 anos, 80 anos, elas foram conhecer a internet com 50. Então, é mais difícil delas entenderem. E a atualização tecnológica ela é muito rápida, não se consegue acompanhar. Eu não consigo acompanhar. Imagina pessoas que já têm dificuldade de ligar um celular. Então, a gente tem isso muito na comissão e a gente fala muito sobre como que o advogado, depois que esse idoso foi vítima de golpe, como que ele consegue construir uma boa defesa, um bom pedido, porque às vezes falta prova, às vezes não tem, o idoso apagou a mensagem que veio, ele assinou digitalmente sem saber, e aí vai lá, a financeira, por exemplo, mostra a leitura facial do idoso, a assinatura do idoso, né? Então, são questões que colocam a gente mesmo, tem horas que a gente para de estar. Como é que eu faço? Porque as provas escaparam, elas não existem mais, né? Então, a gente só parte da hipervulnerabilidade do idoso em relação ao negócio feito pela via digital, por exemplo, né? Então, é um desafio. Bom, a senhora, eu li no seu currículo, né, é uma das referências em referências nacionais, né, em consultoria jurídica para instituições de longa permanência para idosos. Né? Podia explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes e espectadores exatamente do que a gente está falando, o que é uma ILPI? Uma ILPI, né? E em que momento isso passa a entrar na vida das pessoas, das famílias, né? Então, ILPI é o que a gente costumava chamar antigamente de asilo, né? São os residenciais geriátricos. Com o Estatuto da Pessoa Idosa, e um pouco antes até com uma normativa da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se criou uma série de critérios para que essas instituições elas fossem consideradas regulares.
né? Então, a gente tem nos últimos 20 anos um caminho de profissionalização do cuidado, que quando a gente fala de LPI, a gente está falando, no Brasil, de espaços que recebem pessoas com mais de 60 anos que necessariamente precisam de apoio e cuidado de saúde. Diferente de outros países em que as pessoas, Estados Unidos, por exemplo, as pessoas vão para as instituições de malinha na mão para viver. São pessoas lúcidas, capazes, que entram e saem e tem ali um apoio de serviços. Aqui é diferente. Então, quando que entra a ILPI na vida das famílias? Quando as famílias não dão mais conta de cuidar do idoso em casa. É quando entra, né? E a partir desse momento que a família verifica que não tem mais condições, e aí é condição de tempo, condição de saúde mental, condição financeira. Às vezes a família tem muito dinheiro, pode montar uma estrutura enorme dentro de casa. Mas quem é que vive 24 horas com pessoas estranhas dentro de casa, com os cuidadores? Quem é que consegue viver sabendo que o pai está morrendo no quarto do lado? Então, se toma a decisão de colocar numa instituição. Em que pese todo o preconceito que a sociedade tem com essas instituições, né? Então, assim, quem trabalha com elas percebe que não é um lugar de abandono, não é um lugar onde são maltratados, pelo contrário. Muitas das vezes recebem mais atenção do que receberiam em casa, né? E é um tratamento especializado, né? Deve ser. Deve ser, né? Deve ser, né? A gente tem, eu costumo dizer, faz uns meses que o Ministério Público, a Promotoria de Joinville, numa levada só, junto com a Vigilância Sanitária, eles fecharam em Joinville, salvo engano, foram 14 instituições. Em 10 dias. Foi uma loucura, assim. E dessas 14, algumas vieram para o meu escritório. O que vão fechar? E aí, a primeira coisa que eu faço é me manda todos os autos, deixa eu ver o que é, foto. Eu fui a Joinville e tem umas que eu digo, olha, não tem salvação, vocês fazem tudo errado, não tem condição isso aqui, vocês estão colocando vida em risco. Que é uma empresa, e a LPI é uma empresa, é um CNPJ, mas cuida de vida, né? Então, enfim, acaba-se que a gente ainda tem muita instituição que ela vem dessa conduta dos asilos. Então, eu te dou 6 refeições por dia, troco fralda, te troco de posição na cama, te coloco no sol e tá tudo certo. E tem as instituições que não, que elas já cumprem os requisitos mínimos que são. Se a gente fala aí de um compliance, por exemplo, reunindo toda a documentação que uma ILPI precisa ter para ser considerada regular, são 32 documentos, protocolos, processos e procedimentos. Não é uma coisa fácil de fazer, né? E são poucas que já conseguem hoje estar, em Santa Catarina são muito poucas, que conseguem estar realmente completas com toda essa documentação, todos esses processos, todos esses protocolos. E acaba sendo assim uma população elitizada, né, que frequenta que tem condições, né, de manter esse tratamento. Né? É um custo, em Santa Catarina, o custo inicial de um idoso, né, não estou falando de mensalidade, o custo inicial de um idoso gira em torno de R$ 3.500 a R$ 4.200, oferecendo o mínimo. A gente tem a oferta desse serviço pelo poder público através das organizações da sociedade civil. Então, as ILPIs que são filantrópicas, que a prefeitura compra vagas ali, mas para o doutor ter uma ideia, em Florianópolis a gente tem 4 instituições filantrópicas apenas e uma fila de 220 pessoas para entrar nessas instituições. Então, a gente precisa que 220 idosos morram para entrar os outros 220. Enquanto isso, a fila cresce, né? É uma demanda muito grande. Hoje em dia, a gente tem empresários empreendendo, investindo, porque é um negócio rentável se você consegue trabalhar direito, porque basta só um processo indenizatório e a tua casa fecha. Então, tem que trabalhar bem, né, bem de acordo assim, com a documentação e com a humanização do cuidado. Enfim, mudando um pouquinho o viés da nossa conversa, né, o advogado também envelhece? Então, eu vou colocar aqui, vou fazer um pequeno... Eu, às vezes, faço um sincericídio, assim, né? E faço isso nas nossas reuniões com os presidentes de comissão, porque eu acho que a gente precisa tratar com leveza, mas o assunto é muito sério. A gente já tentou fazer alguns projetos aqui dentro da OAB com advogados idosos. O problema é que os advogados idosos acham que a palavra idoso é ofensiva. Então, eles não participam. Então, você tem que chamar de melhor idade, de sênior, enfim, tem que criar. E mesmo quando cria isso, se você convida e diz, mas é público só para 60 anos, mas eu não preciso disso.
eu não sou velho, eu não tô caquético, eu não tô gagá. Eu já ouvi isso de vários advogados, né? Então, a primeira questão é tirar esse preconceito. O advogado envelhece, qualquer pessoa envelhece, e ser chamado de idoso é um critério etário. Você fez 60 anos, você é idoso. Você passou dos 14, você vira adolescente. Então, a gente não está aqui colocando se alguém tem mais ou menos saúde, mais ou menos capacidade. Então, o advogado envelhece e a gente tem desafios muito grandes com o envelhecimento do advogado, e aqui a gente pode até tratar sobre a previdência do advogado. Muitos advogados envelhecem sem contribuir para nenhum tipo de previdência privada ou para o INSS, enfim, e vão precisar morrer trabalhando para ter o mínimo, né? E essa é uma realidade. Basta ver o que aconteceu com os advogados na época da pandemia. Então, envelhece sem planejamento, envelhece sem reconhecer que está envelhecendo, né? Então, e aí a gente pode falar das relações dentro dos escritórios, que de um lado, os advogados que não conseguiram vir para a tecnologia acabam se tornando obsoletos dentro do escritório, né, e acabam sendo deixados de lado. Então, existe o etarismo, o preconceito em relação à idade, enfim, mas é um tema a ser colocado. Eu fiz essa pergunta, né, entende, porque lá no estatuto da comissão existe também uma diretriz, que eu vou ler para não ler errado aqui, para não falar errado, que é a número 5, né? Que é uma das incumbências da comissão, prestar atenção especial aos advogados idosos da OAB de Santa Catarina. Então, quando houve a criação da comissão, já se pensou nisso, né? E realmente eu fiz a pergunta, né, em dois sentidos, né? Porque não é só a questão da idade do advogado, até porque é uma profissão intelectual, enfim, e, né, a gente vê advogados com mais idade aí já atuando como se, às vezes até melhor do que jovens advogados, né? Mas existe esse problema, né? Entende? Por exemplo, da questão da tecnologia, da inteligência artificial, que pessoas com um pouco mais de idade não têm tanta intimidade como um menino que nasceu com um joystick na mão, né? Sim. Então isso é diferente. Mas não sei se e aonde eu queria chegar, assim, se o processo judicial está se preocupando com isso também, né? Não. Os serviços que são ofertados, né? Não se preocupa. Não se preocupa, a gente tem essa barreira do próprio advogado, entender que às vezes precisa de ajuda. Eu conheço muitos escritórios em que os advogados mais velhos, e eu acho que de maneira muito acertada, são advogados que acabam fazendo as audiências, vão fazer as sustentações orais, porque tem coisa que só a experiência e o passar do tempo vai depurando aquele profissional, né? Mas, de outro lado, ele depende de um advogado mais jovem ou de um estagiário para peticionar, porque não consegue. Mas aí eu tenho que fazer uma parte meia-culpa da comissão. A gente tem esse entrave de conseguir abordar esse tema e chamar os advogados. A gente já fez vários cursos e palestras sobre o EPROC, sobre sistemas. Quem vem? Jovem advogado, que está começando na profissão e precisa do apoio para conseguir se entender ali nos sistemas. O advogado mais velho, ou ele tem esse apoio dentro do escritório, então ele acha que não precisa, ou ele não vem até por uma certa vergonha de dizer, poxa, eu tenho 30, 40 anos de profissão e como é que eu vou sentar na frente do meio de um monte de jovens advogados e dizer que eu não sei? A gente sabe que isso existe, né? A gente sabe que isso existe. Então, a gente ainda não conseguiu, na comissão, chegar numa forma de alcançar esses advogados, especialmente aqueles que trabalham sozinhos, porque tem bastante. Isso, a senhora já tocou nesse assunto quando estava falando, mas, enfim, um outro problema, né, é a transição intergeracional dentro dos escritórios. Escritórios grandes, né? Se o escritório é o próprio advogado, isso não vai acontecer, né? Mas em grandes escritórios, né, tem isso também, né? O advogado vai atingindo uma certa idade e ele acaba participando de outras atividades, né? Que não aquelas que participava antes, né? Quando isso acontece por interesse e impulso do próprio advogado, problema nenhum. A grande questão é quando o advogado vai sendo convidado de maneira velada e silenciosa a se retirar, né? A fazer outras coisas. Quando ele é substituído, quando a atividade dele, a presença dele é substituída para alguma outra questão, a gente não fala de etarismo, por exemplo. Mas acontece do advogado ser deixado cada vez mais de lado. Teve uma entrevista que eu dei um tempo atrás que eu falava, olha, a gente fala muito de mentoria, né,
do mais velho para o mais novo. A própria OAB tem isso. Por que os escritórios grandes não têm isso, né? De trazer esse advogado. A gente tem inteligência artificial, ela pode te dar uma peça maravilhosa, mas alguém tem que ler essa peça com critério. E quem é que vai ter critério para ler isso, né? Então, eu acho que a gente é uma profissão intelectual, eu tenho 15 anos de advocacia, mas eu olho para os advogados de 30 anos e digo, poxa, eles têm o dobro do tempo que eu vou sentar e vou ouvir o que essa pessoa tem para me dizer. Ele pode nem estar mais atualizado com relação ao processo, às leis, às normas que estão vigentes, às últimas jurisprudências, mas eu não posso desperdiçar aquela experiência. Só que eu acho que esse tipo de pensamento só tem quem consegue olhar para o envelhecimento e para o profissional de uma outra forma, com mais respeito ao próprio envelhecimento, né? Isso ainda é muito difícil da gente encontrar, especialmente dentro dos escritórios, que estão cada vez mais setorizados, organizados para produção, para resultado, né? E aí a parte de capacidade de inteligência humana, ela vai se perdendo para os dados. E isso é uma realidade que a gente tem que encarar, não só para o advogado idoso, mas para todo advogado que está dentro desses escritórios grandes, porque isso adoece. Isso adoece. Dá bons resultados, mas adoece, né? E um outro ponto a senhora já tocou, que é a falta de um seguro para o envelhecimento, né? Que os advogados também não tendem a fazer, né? Seguro de saúde, Não. enfim, esse tipo de coisas, né? Não. Mas me parece que a OAB, né, também pode dar algum suporte quando o advogado entender que precisa, né? Uhum. A gente tem a própria OAB Prev, e quando eu vou falar com jovens advogados, digo, gente, olha só, entre em contato com a OAB Prev. Eu comecei a pagar a OAB Prev, eu estava na segunda fase do curso de Direito. Então, sabe, e por que eu fiz isso? Porque eu já trabalhava com envelhecimento, eu sempre trabalhei com envelhecimento muito antes, eu fui fazer Direito justamente por isso. Então, e é algo que a gente não pensa, a gente deixa sempre para depois, no ano que vem, para depois. A OAB pode dar o suporte, a Caixa também, de alguma forma, dá esse suporte, mas no final das contas, o resultado que a gente vai colher lá na frente da nossa própria existência são as escolhas que a gente fez, né? E aí o advogado precisa entender que ele não é o advogado ou advogada não é super-homem, não é a Mulher Maravilha, vai ficar doente, uma hora não vai conseguir produzir tanto quanto produzia e vai precisar de suporte. E esse suporte só vai existir se durante a vida ele construiu isso, né? Eu acho que é muito mais uma questão cultural, de mudar essa visão, o advogado conseguir mudar essa visão de que ele precisa sim se preparar para a aposentadoria, se preparar para a velhice, né? Porque o envelhecimento acontece desde que a gente nasce, mas a velhice ela chega, para depois não se sentir ainda mais fragilizado, vulnerável, enfim, e isso acabar atingindo ele enquanto pessoa, né? Sair da questão da profissão. E tem uma questão muito interessante que eu falo sempre nas palestras. A gente tem que conseguir viver a vida e não ser só o profissional. Porque no dia que o doutor for se aposentar e deixar de ser o doutor Edgar, vai ser quem? Né? Então, eu sempre falo do João do Besc. Sabe o Banco Besc? A gente sempre teve o João do Besc, aquele que era o caixa do Besc, que trabalhou lá a vida inteira. O João se aposenta. Ele vai deixar de ser o João do Besc. Ele vai ser o João do quê? O Besc não existe mais. Justamente. Então, a pessoa vai se aposentar e vai deixar de ser o que ela foi a vida inteira? Não, precisa construir outras coisas, né? Então, é por isso que eu gosto tanto de falar sobre envelhecimento, porque não é só sobre lei, sobre norma, é sobre o curso da vida, né? Sobre o curso da vida. Eu acho que, assim, no geral, as pessoas não se preparam, né? Não. Eu não me preparo. Não. O meu filho uma vez disse para mim assim, eu gosto que tu tá trabalhando muito, mãe, porque aí quando tu morrer, tu vai me deixar uma boa herança. Eu disse, negativo. Eu estou trabalhando para que quando eu precisar, eu tenha onde buscar recurso para cuidar de mim e não te atrapalhar. Essa vai ser a minha herança. Para que tu possa cuidar de ti e os teus filhos cuidarem deles, e assim a gente vai. Porque o que eu vejo no meu dia a dia são pessoas que envelheceram sem se cuidar e viram um grande problema para a família. Para os filhos, para os netos, para o cônjuge, enfim, vira um grande problema porque não pensou nisso, né? E é o que a gente mais recebe no escritório. Né? E nem todas as doenças que acompanham a velhice, assim, elas se desenvolvem durante muitos anos, né? Algumas podem acontecer de uma hora para outra. Tem um volume muito grande de AVC no Brasil. Que é silencioso. Acontece de um dia para a noite, literalmente. E pode deixar a pessoa completamente incapacitada, né? E aí, sem autonomia, sem capacidade, no fundo de uma cama. E
não tem plano de saúde, ou não tem uma gordura lá para queimar de dinheiro. Às vezes, homens principalmente, né, que tem o segundo casamento, terceiro casamento, e só tiveram filho no primeiro casamento, são afastados desses filhos. E aí, quem é que vai cuidar, quem é que vai ajudar? Então, olha, eu poderia falar aqui durante muitas horas sobre isso. E isso vai esbarrar onde? No judiciário. Sim. E voltamos aí para o começo, né? Que é onde as pessoas vêm bater, né? Vai se resolver problema familiar na frente do juiz, né? É sobre isso. A gente não consegue conversar, vamos terceirizar a resolução do problema aqui. E o direito do idoso, tirando as questões de consumo e a parte previdenciária, ela tem se resumido a cuidado e a questões familiares. E se o doutor for analisar os casos, são sempre a partir de pessoas que não construíram uma relação familiar, não se prepararam financeiramente, e aí diz o Estatuto do Idoso e a Constituição que a responsabilidade é da família, da sociedade e depois é do Estado. Então, se judicializa, o Ministério Público judicializa a partir de demandas das prefeituras que querem se escapar dessa responsabilidade, e aí se chama a família. O filho mora em Manaus, não tem problema. Não vê o pai há 40 anos, não tem problema. Vamos responsabilizar esse filho. E isso vai para o juiz, vai lá para o magistrado definir coisa que não é matemática, né? No final, perde todo mundo. Perde o idoso, perde esse filho, perde todo mundo, né? É uma tristeza falar sobre isso, mas é a realidade que está posta. É a realidade que está posta. Eu acho que a mensagem aqui, final, enfim, é que dentro da OAB nós temos aí uma comissão que está disposta a apoiar as pessoas que, de alguma forma, para si ou para suas famílias, né, tenham essa preocupação. Né? A gente tem atuado realmente na forma de promoção e de levar essas reflexões, e aí não só o direito puro e simples, mas aquilo que vai se refletir, né, e enfim, para que as pessoas possam compreender que depende delas também, né, e que o advogado também consiga olhar para o cliente que chega no escritório, não de uma forma matemática, porque não vai ser matemático, para que ele consiga olhar para aquele idoso e entender que ele é um resultado de escolhas e que o advogado vai ter que tentar compreender essa passagem toda do tempo para defender os interesses dele da melhor forma, despregado de preconceitos. Né, que também é muito importante. Bom, doutora Ariane, a gente está chegando no final da nossa conversa, e quando a gente chega nesse ponto aí, já falamos quase uma hora, né? Quando a gente chega nesse ponto, a gente sempre deixa o microfone livre para o convidado, para ele falar sobre algum ponto que a gente não tocou aqui, enfim, né? Ou apenas se despedir dos nossos ouvintes e espectadores. Novamente, eu queria agradecer a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu sempre acabo escapando um pouco do jurídico, mas, como eu falei, não adianta a gente falar do direito do idoso, abrir o Estatuto da Pessoa Idosa aí, artigo por artigo, sem tentar compreender. Gosto de falar sempre, com relação ao idoso para advogados, que existe uma indústria da curatela no Brasil, né? Advogados que entram com processos de curatela para tirar a capacidade do idoso, geralmente como uma forma de diminuir conflitos familiares ou atendendo um pedido de um dos filhos como forma de revanche a uma briga familiar. Então, a curatela ela tem sido usada de uma forma muito vil, e aí pelos próprios advogados, que teriam o dever de dizer isso aqui não cabe, não é aqui, mas acabam fazendo. De outro lado, o sistema de justiça, que aceita qualquer tipo de atestado médico, e os magistrados logo, de pronto, eles deferem, né, já despacham pelo pedido liminar, dão uma curatela provisória de 1, 2 anos, enquanto o processo corre. A gente tem isso acontecendo, isso vai me dando uma agonia muito grande, porque a gente está falando de tirar da pessoa a sua autonomia, a sua capacidade. Muitas vezes poderia ser uma curatela direcionada só para a parte patrimonial e negocial, e ela vem como total, né? Então, tira todos os direitos da pessoa. Então, eu sempre faço um apelo aos advogados, que quando chegarem, porque o cliente já chega assim, eu quero uma curatela, né? Tenta entender, tem a tomada de decisão apoiada, às vezes uma procuração que seja mais direcionada para determinados atos de representação, para a gente preservar a pessoa, né? Para preservar aquele ser humano no máximo possível. E, para finalizar,
deixar sempre aquela reflexão, né? Você está envelhecendo. Vou olhar para lá, você está envelhecendo. E não adianta deixar para pensar no que isso representa daqui 10 anos. Aí vem aquela conversa chata. Cuida da saúde, cuida da alimentação, cuida das relações que você tem de amizade, de família, porque no final da vida só sobra isso. São as suas relações e o que você fez com a sua saúde. Né? Então, isso é para advogado, para quem não é advogado, para as famílias, porque a gente é realmente, literalmente, o resultado das escolhas que a gente fez durante toda a vida. Né? Esse é o finalzinho que eu queria deixar para vocês, porque não é só jurídico, não. É uma questão... Eu acho que essa comissão, muito mais do que falar sobre o direito da pessoa idosa, é sobre o que você pode fazer para depender menos da defesa dos direitos da pessoa idosa e ser autônomo, capaz, até o final da vida. Tá certo. Muito obrigado, doutora Ariane. Né, parou com as suas atividades lá, o que estava fazendo e veio para cá. Né, sempre à disposição. Falar para os advogados e advogadas de Santa Catarina sobre esse tema tão importante, tão relevante, né, e sobre os trabalhos da comissão que preside, que é a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa. Então, saiba que esse canal aqui está sempre aberto. A hora que a senhora tiver algum ponto, alguma situação, alguma questão que queira debater, né, as portas aqui estão sempre abertas para as comissões, para a gente fazer esse serviço aí de utilidade pública. Tá certo. Então, muito obrigado, doutora Ariane. Obrigada também. Agradeço a nossa técnica, né, o pessoal da técnica aí que está nos acompanhando desde o início, né, e vai nos acompanhar até o final, porque sem a técnica o podcast não vai para o ar. Né. Agradeço aos nossos ouvintes, né, especialmente os advogados e advogadas de Santa Catarina, e o agradecimento especial sempre vai aos advogados que assistiram esse episódio até o final. Então, um grande abraço, né? Obrigado, doutora Ariane. Fica aí o convite para que semana que vem temos mais um Tribuna da Ordem.